E vem conferir a crítica da série Bebê Rena. E eu finalmente assisti a série que é o sucesso do momento e que lançou na Netflix, chamado Bebê Rena. Série essa que começou sendo uma piada praticamente, porque as pessoas brincavam muito com o nome que a série tinha, e aí quando elas foram conferir, perceberam que a série é muito mais do que o seu título. Na verdade, ela é uma série muito profunda, muito reflexiva, e que se você tentar discutir ela, você vai perceber o quão boa essa série é. Bom, como o próprio começo da série diz, ela é baseada numa história real, baseada na história do ator que faz o Donnie, o Richard Gere. Para quem não sabe, ele é um comediante na vida real. Se você procurar no YouTube, você consegue encontrar alguns stand-ups que ele fez. E essa história é baseada em fatos reais. Como o próprio nome diz, é baseado em fatos reais. Não são os fatos reais. Ou seja, nem tudo que está na série é realmente verdade. Ele mesmo fala isso num ponto da série. Ele fala que nem tudo que está ali realmente você tem que levar a sério. Tanto que, depois que a série saiu e ela começou a fazer um sucesso, o ator Richard Gere, ele teve que dar algumas entrevistas e algumas declarações falando para as pessoas não irem além da série. Porque, já que ele falou que era baseado em fatos reais, as pessoas queriam saber quem era a Marta e quem que seria essa pessoa que realmente estaria na sua vida. Então, realmente, foi uma série que ela foi além da série, gerou discussões. E para mim, isso é o que é o mais interessante. Porque eu admito, quando eu terminei de assistir a série Bebê Rena, eu não saí super empolgado dela. Eu gostei muito da série, achei ela boa, mas não entendi toda a paixão que tinha. Mas depois que eu terminei e foi passando alguns dias, eu fui refletindo sobre a série, aí eu fui percebendo o quão boa ela é. Já tinha percebido que era boa, mas eu percebi que quando você termina ela e você começa a discutir a série, e você começa a ir mais profundo nas discussões que ele apresentam ao longo dos episódios, você percebe o quão boa essa série é. E isso é o que eu gosto. Séries, filmes, livros que vão além do livro, que vão além da série, que vão além do filme, que você discutindo deixa melhor. E Bebê Rena coloca uma luz em discussões muito interessantes. Porque primeiramente a gente conhece o Donnie, que é um comediante fracassado. Ele tenta ser um comediante durante toda a sua vida, mas seu estilo de comédia parece ultrapassado porque a gente vê hoje em dia. A comédia dele de personagem parece que não é o que as pessoas do stand-up hoje em dia fazem tanto sucesso. Só aí já começa uma crítica muito interessante. E depois dele ser muito simpático com uma mulher que aparece no bar chamada Marta, ela acaba meio que o perseguindo. Começa a virar uma pessoa que vira dependente do Donnie. E essa relação vai escalonando até um ponto onde fica insustentável, onde sai só da vida do Donnie e acaba a afetar a vida de pessoas à sua volta, seja pessoas do seu trabalho, sejam famílias ou ex-relacionamento. E isso é interessante, porque no começo eu admito que eu não gostava muito do Donnie. No primeiro episódio você começa a criar uma coisa legal sobre ele, mas quando você vai vendo os próximos episódios, eu comecei a não gostar tanto dele pelas atitudes que ele ia tendo com a Marta. A Marta, obviamente, é uma pessoa que não é a pessoa fácil, mas como ele ia tratando a situação, não ia me agradando, até que chega no episódio 4, que obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui por ser spoiler, mas aí ele dá uma explicação, ele dá uma luz e ele abre um leque de discussão na série que aumenta muito o que você pode fazer. Bebê Rena é aquela série que ela consegue te deixar desconfortável e ao mesmo tempo consegue deixar inseguro com muitas coisas que ele apresenta ali. Porque quando você está vendo a série, você consegue se relacionar com muitas discussões que eles estão fazendo. E isso acaba acontecendo pelo roteiro muito bem escrito que a série tem. Porque o roteiro, ele tinha um perigo em mão, que era criar o Donnie virar um coitado na história e fazer a Marta virar uma vilã. Mas o roteiro, ele consegue ao longo dos episódios, porque ele começa com esse ideal. O Donnie parece um coitado e a Marta parece uma grande vilã, uma pessoa até louca em certo ponto. Quando você começa a ver como os episódios vão indo, você começa a perceber que não é bem assim a situação. A Marta realmente ela é uma vilã para a história que está contando o Donnie, mas você consegue perceber que o Donnie não é uma pessoa boa. E o roteiro tinha um problema com isso, porque você tem que mostrar que ninguém no mundo real é bom ou ruim. Todo mundo tem aqueles tons de cinza. O que isso quer dizer? Ninguém no mundo real é realmente totalmente bom ou totalmente ruim. E já que é uma história baseada em fatos reais, você tem que representar isso. Mas como você representa isso quando o Donnie está contando a história? Você vê a visão pelo ponto de vista de uma pessoa, gera com que a gente torça por ele.
Aqui eles conseguiram trabalhar isso muito bem, trabalhando muito bem as inseguranças do Donnie e como cada vez mais a relação dele com a Martha vai fazendo ele se abrir. E isso é muito interessante. É uma série que trabalha muito bem isso. Trabalha muito bem o conceito de discutir assuntos mais sérios, assuntos mais relevantes que até filmes dramáticos já tentaram discutir e não conseguiram de maneira tão boa assim. A série tem momentos que ela cai um pouco de qualidade. Nem tudo nela é perfeita. Eu realmente tenho alguns pontos da série que me incomodam, e alguns pontos que eu achei que eu não tinha gostado, revendo ou repensando, eu gostei mais. Como, por exemplo, o final da série. Quando eu terminei a série, eu achei que ela deu uma caída. Pensando, eu achei que é um final até coerente com tudo que eles apresentam, dando um final em aberto. E isso eu acho interessante, porque Bebê Rena não é uma série que vai vir para te dar respostas, ele vai vir para te dar perguntas. E o final é exatamente isso. No final, ele é bom, ele é ruim, ele se tornou quem ele não queria. O que aconteceu com o Donnie? Essas são as discussões que a série apresenta. E ele não quer que você dê uma resposta. Ele não quer que você termine a série pensando, então esse é o ponto. Ele quer que você reflita sobre isso. Então, pra mim, se você ficar só na primeira camada da série, que tá tudo bem também, que é só ver a história que tá sendo passada, você vai gostar, vai ser legal, mas quando você realmente quer discutir, quer ir pra segunda, terceira camada e mais a fundo que tá discutindo, aí você vê a beleza que essa série tem e vai ver o quão importante ela é. Até porque ele toca em assuntos que, sabendo do problema que é o assunto, sabendo da importância que é falar sobre o assunto, discutir com outras pessoas, eles colocam alguns links no final de alguns episódios que é para você acessar e realmente ir para falar sobre isso. Realmente é uma série que trabalha muito bem isso, numa melancolia de uma cidade que realmente brinca muito mais com tudo que está sendo apresentado. Eu gosto muito de como ela trabalha muito os tons de cinza ao longo de toda a cidade, até porque passa muito em Londres, e Londres tem muito essa característica, Londres na Inglaterra, e passa muito essa característica de uma cidade que está sempre nublada, sempre triste. A série se passa muito à noite em muitos lugares fechados. Óbvio que é muito por causa da gravação, isso é mais fácil de gravar, mas ao mesmo tempo ajuda muito a criar a perspectiva daquelas pessoas. Como parece que ao mesmo tempo, por exemplo, que o Donnie quer que o mundo conheça ele tem uma timidez de as pessoas realmente conhecerem quem ele é. E isso é muito interessante. E usar o stand-up em volta disso só cresce a série mais ainda. Vendo a série, me lembrou muito aquela famosa piada do palhaço Pagliari, que é do comediante que para todo mundo quer fazer rir, mas ele é uma pessoa triste por dentro. Isso é muito interessante e eu gosto como a série fala sobre isso. Mas para a série funcionar, ele teria que ter uma boa narrativa que funciona bem, bons episódios que também funcionam bem, inclusive gostei que a maioria dos episódios são um pouco mais curtos para poder contar o que precisa. Você não precisa ser extenso, você precisa saber contar a sua narrativa e os atores. Já elogiei o Richard Gardner, mas também vale destacar, obviamente, a Jessica Gunning, que faz a Martha, que é uma atriz que eu não conhecia. Eu acho que esse é um dos primeiros projetos dela. E mesmo assim, ela vai muito bem, porque ela consegue dar diferentes camadas pra personagem. Eu acho que em alguns momentos a série queria apresentar que ela consegue ter várias personalidades. Isso não fica tão interessante. Mas ao mesmo tempo, ela passa toda a sensação que te dá uma angústia, ao mesmo tempo uma certa pena em certos pontos. E é muito interessante como a série consegue dominar isso. Eu também gosto muito da atriz que eu também não conhecia, que é a Nava Mal, que faz a Terry, que ao mesmo tempo é a namorada do Donnie e também é meio que uma psicóloga dele em certo ponto. A Nava Mal, que faz a Terry, é uma personagem muito interessante, porque além dela ser uma psicóloga dentro dessa história, ela tem uma visão de fora de tudo que está acontecendo. E ao mesmo tempo que ela é uma psicóloga, ela também é uma pessoa cheia de inseguranças. E ver visões de fora disso também funciona muito bem. Tem alguns personagens que eu queria ter visto um pouco mais. Alguns amigos que também vão aparecendo em volta e meia, que eu acho que do bar que trabalham com ele, ou da família, que eu acho que em alguns pontos, tem alguns pontos de virada, se a gente visse mais sobre eles, iriam engrandecer mais essas viradas. Mas mesmo assim funciona muito bem. Como eles conseguem trabalhar, por exemplo, esse trio principal, como trabalha muito bem a ex-namorada como um todo, a mãe da ex-namorada. Então pra mim é uma série que ela se completa muito bem em tudo que ela quer apresentar. Como eu falei, ela não é uma série perfeita. Tem uns episódios que é um pouco abaixo, o final ele é discutível, eu acho que ele poderia ter trabalhado alguns elementos um pouco melhor para chegar até ali. Tem algumas discussões que elas são apresentadas e não tão bem aprofundadas como poderia. Eu também acho que tem alguns pontos da série que envolvendo principalmente a comédia que não funciona tão bem pra mim. Eu sei que esse não é o foco da série, mas tem alguns pontos que ele foca na comédia. E aí é um pouco de algo pessoal. Eu não sou o maior fã da comédia inglesa. Eu acho que eu gosto mais da comédia americana, porque o inglês ele tem uma comédia mais de se depreciar, que pra mim não funciona tão bem. E pra mim aqui, quando tenta ter essa comédia, não funciona tão bem. Ele funciona narrativamente, mas no momento mais cômico não funciona. E era pra
para ser uma leveza da série, e isso acaba me incomodando um pouco. De direção, a série também vai muito bem, eu gosto, como eu falei, eles conseguem tirar o máximo de lugares muito fechados. Eu acho que, de novo, poderia ter lugar mais aberto, e quando vai discutir a parte da mídia, eu acho que seria mais importante. No último episódio, além do final ter algumas coisas que me incomodam, ainda tem mais um fator importante, que seria quando tudo sai à tona. Depois de uma virada grande pra série e vai abrir pro mundo, eu acho que aí você deveria colocar uma luz mais forte no que tá acontecendo ali. Discutir mais o que a TV tá falando, o que a mídia tá falando e até algumas discussões sobre cancelamento da época, do que tá acontecendo ali. Mas no final, a série é muito boa em questão de narrativa, em questão de discussão, e foi o que eu falei. Se você assistir só a série em si, sem querer discutir, você vai ter uma boa série. Uma boa série que vai te prender ao longo de todos os episódios, porque ela é viciante, você quer saber aonde aquela história vai dar. Mas se você for mais a fundo, se você realmente quer discutir o que eles querem discutir, que envolve assuntos como assédio, sobre insegurança, você vai ter uma série recheada para discutir muito à frente. E para mim, Bebê Rena começa sendo uma das grandes séries desse primeiro semestre de 2024. Concluindo, Bebê Rena não é a melhor série do mundo, mas com certeza é uma das melhores séries desse começo de 2024. Ela é aquela série que, apesar de ser viciante e você consumir de uma vez os 7 episódios para saber como aquela história vai concluir, apesar disso, ela não é uma série fácil de digerir, até porque as temáticas são muito pesadas e são abordadas de uma maneira que é para deixar claro e a gerar discussões. Bebê Rena foi o que eu falei, ela é uma série que ela vai muito além da série. Em questão de série, ela é muito boa, tecnicamente ela é boa, narrativamente ela é boa, com bons atores. Mas quando você pensa além dela, a série só cresce porque ela tem muito a discutir e muito a apresentar. Eu acho que ela é muito relevante hoje em dia. Como eu falei, não é a melhor série do mundo, mas com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho a série Bebê Rena com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Bebê Rena? Você gostou ou você não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.